autoridade. O código é claro quanto a isso. Desde que não as use como argumento de autoridade. Como assim, Madeira? Por exemplo, o promotor não pode falar, senhores jurados, o tribunal já decidiu, o tribunal é muito importante, e ele decidiu praticamente que o acusado é culpado. Logo, os senhores têm que condená-lo. Não pode fazer isso. Tudo bem? Terminou. Falou a acusação 1h30. Falou a defesa outro tanto desse. Abre-se a possibilidade da réplica. O que é a réplica? É a volta para a acusação. A acusação pode falar de novo. Por quanto tempo? Por 1 hora. Por 1 hora. Abre-se a possibilidade da acusação falar novamente por 1 hora. E aí vem a tréplica. A defesa se manifesta. A defesa se manifesta por mais 1 hora. Está claro isso? Tudo bem? Vamos fixar esse ponto. Fala a acusação 1h30. Fala a defesa 1h30. Fala a acusação 1 hora. Fala a defesa por mais 1 hora. Tudo bem? Acusação, defesa, réplica, tréplica. Depois disso, as partes vão para a sala secreta. Sala secreta, aliás, era o nome antigo. O nome novo é sala especial. Sala especial, Madeira, mas que coisa é essa? É uma salinha no fórum, onde vão ficar o juiz, o promotor e o advogado. Os 7 jurados e 1 oficial de justiça. Vamos repetir? É uma sala no fórum, onde vão ficar o juiz, os jurados sentados na mesa, e, nos cantos, o promotor e a defesa. E 1 oficial de justiça. E lá é tomada a decisão. Agora veja, cuidado aqui. Você que não é do direito, não é como você vê nos filmes. Não é como você vê nos filmes. Os jurados não podem conversar entre si. Não, isso viola a incomunicabilidade. Jurados não podem conversar entre si. Isso viola a regra da incomunicabilidade. Madeira, então como eles decidem? Eles decidem por meio de algo chamado quesito. Quesito. Quesito é uma pergunta. O juiz faz a pergunta. O juiz faz a pergunta sobre a materialidade, sobre a autoria. E um terceiro quesito. Esse quesito você vai entender bem como é que funciona todo o procedimento da votação. Neste terceiro quesito, pergunta-se: o jurado absolve o acusado? O jurado absolve o acusado? E aí, o jurado está com as cédulas, escolhe e fica com a cédula na mão. O oficial de justiça vem com uma sacolinha e diz: jurado, deposite aqui. E ele deposita o voto dele lá, sim ou não. Se por maioria de votos der sim, ele está condenado. Se por maioria de votos der não, ele está absolvido. Entenderam isso? Se por maioria de votos der sim, ele está condenado. Se por maioria de votos der não, ele está absolvido. E como faz o magistrado? Ele vira o saquinho com os votos ali na frente e conta. Mas um detalhe: quando chegarem 4, ele para de contar. Quando der 4 sim ou 4 não, ele para de contar, só registra 4. Por quê? Porque a reforma do procedimento do júri, tornou desnecessário isso, senão violava o sigilo das votações.
E note, o jurado não precisa fundamentar as decisões, ele vota sim ou não. Tudo bem? Tranquilo? Senhores, nós vamos agora encerrar este bloco, em que falamos sobre a segunda fase do procedimento do júri. Qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, provafinal@lfg.com.br. Mas fique conosco, porque no segundo bloco eu vou responder a perguntas de candidatos de todo o país. Por exemplo, você já ouviu falar em desaforamento? Eu acho que vem uma pergunta sobre isso por aí. Então, fique conosco e até o próximo bloco. Até já. Muito bem. Voltamos agora com o nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Neste bloco, conversaremos com colegas de todo o Brasil que fazem perguntas sobre o tema do dia. Vamos agora à primeira pergunta na tela. Professor, como são acolhidas as provas no plenário? Veja, professor, como são colhidas e não acolhidas as provas no plenário. Preste atenção num detalhe, porque eu conversei um pouco com você sobre isso no bloco anterior. Mas no bloco anterior, eu não falei a sequência de provas, eu só expliquei como era o interrogatório, como era prova testemunhal. Veja, você consegue adivinhar a sequência de atos, a sequência das provas? Em plenário do júri, a sequência das provas é a mesma do procedimento comum ordinário. Primeiro eu ouço a vítima, se possível, né? Desde que ela não tenha morrido. Então veja, em primeiro lugar eu ouço a vítima. Como é que chama a vítima agora, depois da reforma? Ofendido. Ofendido. Em primeiro lugar eu ouço ofendido. Depois, testemunhas de acusação. Testemunhas de defesa. E interrogatório. Vamos guardar? Ofendido, desde que não tenha morrido. Testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e interrogatório. Guarda, o interrogatório é o último ato. Tudo bem? Ele é verdadeiro meio de defesa. Então eu quero que você guarde isso na cabeça. Ofendido, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e interrogatório. Ok? Tudo bem? Então vamos agora à nossa próxima pergunta na tela. Professor, quanto tempo cada parte pode falar? E se for mais de um advogado? E se for mais de um réu? Olha só, isso é um drama. Isso é um drama. Quanto cada um pode falar? Veja, isso daí você viu no nosso bloco anterior. Quanto é mesmo? A acusação fala 1h30, defesa fala 1h30. Tudo bem? 1 hora para réplica, 1 hora para tréplica. Ok? Se tiver mais de um advogado, o juiz faz a divisão do tempo se eles não chegarem a um acordo. O juiz faz a divisão do tempo se eles não chegarem a um acordo. Agora, e se for mais de um réu? Se for mais de um réu é diferente. O negócio é o seguinte, se for mais de um réu, eu aumento 1 hora na primeira fala, ou seja, não é 1h30 que pode falar, aumentado de 1 hora, 2h30. Fala acusação, 2h30. Fala defesa, 2h30. E a réplica e a tréplica? A lei diz que dobra o tempo. 2 horas, 2 horas. Então como é que ficaria com mais de um réu? 2h30 para acusação, 2h30 para defesa. 2 horas para réplica, 2 horas para tréplica. Ok? Tudo bem? Vamos anotar para ficar tranquilo aí? Se for mais de um acusado, aumenta 1 hora na primeira fala. Ou seja, 2h30 para acusação, 2h30 para defesa. E na segunda fala, aumenta 1 hora. Perdão, na segunda fala diz a lei que dobra, ou seja, aumenta mais 1 hora. Então, 2 horas de réplica, 2 horas de tréplica.
Tudo bem? Tranquilo? Então guarde essa ideia.